Bom dia a todos. Estamos aqui ao vivo para receber uma convidada especialíssima que hoje encerra a nossa temporada de live de 2025, a Cláudia Coscarelli. Essa temporada de lives intitulada Dentistas Fora da Curva tem um único objetivo: trazer e compartilhar com vocês o que esses dentistas comuns fizeram para ter esses resultados incomuns. E o temperinho, as escolhas que tiveram grande importância nessa virada de chave desses colegas. Hoje é nossa live de encerramento e espero e desejo que em 2026 vocês consigam colocar um pouquinho, 1%, do que a gente trouxer aqui para vocês hoje em prática, que os resultados vêm. A convidada de hoje, um livro que eu adoro e acho essencial na virada de chave de muitas decisões, que são os hábitos atômicos. Eu queria, Claudinha, que aqui hoje, nesse nosso encontro, inclusive, seja muitíssimo bem-vinda. Para mim é uma honra receber você aqui hoje. E eu gostaria que você compartilhasse a importância desse livro, do seu momento de Nossa, carreira hoje. ó, tá aqui comigo. Um pouco antes de começar a live, eu estava compartilhando uma sacada, né? Eu gosto muito das sacadas. E uma das coisas que você falou, né? Virada de chave, o que faz um dentista comum. Eu sou uma dentista comum, você é uma dentista comum. Na verdade, o que faz a gente, talvez, se diferenciar um pouco, e não tem a ver com resultados, tem a ver com o propósito que a gente sente vivendo de odontologia, e eu acho que os resultados são uma consequência daquilo que a gente planta, né, diariamente. Então, o que faz essa virada ser diferente é como a gente pensa. E eu tenho certeza que absorver conteúdos não odontológicos, né, isso faz parte da minha rotina há algum tempo. É claro que a leitura está sempre presente, mas tem épocas que a gente lê mais, tem épocas que a gente tem um ritmo diferente de leitura, e agora eu estou, uau! Mas esse livro aqui fala sobre criação de hábitos. Quando a gente pensa sobre criação de hábitos, a gente pensa em hábitos de saúde, em hábitos de alimentação, em hábitos de atividade física. E o que eu estou fazendo é gravando a cada trecho desse livro que eu leio e que eu percebo que eu consigo fazer um paralelo entre o diagnóstico tridimensional, eu tenho gravado algumas pílulas. E por que que esse livro tem sido importante para mim? Na verdade, trazendo um pouco para a minha realidade do dia a dia e do que eu acredito em termos de diagnóstico, uma odontologia bem feita parte de um bom diagnóstico. Qualquer especialidade, né, médica, fisioterapia, nutrição, odontologia, a gente precisa de um bom diagnóstico para ter um ponto de partida. É que, na realidade, a maioria dos dentistas não aprendeu, né, o diagnóstico tridimensional, puxando bastante para o lado do dentista 3D, mas muitas vezes qualquer tipo de diagnóstico, e você como endodontista sabe disso melhor que eu, quem te acompanha nas redes entende e vê ali no seu consultório um arsenal de equipamentos e de processos que te facilitam o diagnóstico. Então, quando eu consigo trazer de dentro de uma literatura para uma classe que pouco lê, né, sacadas de que a gente pode mudar, isso é muito interessante. E eu acho que a mudança de mentalidade foi o que fez mudar o meu caminho na odontologia. Fez o meu propósito fazer sentido. E apesar de dias fáceis ou difíceis, ou de processos, né, que a gente vive na vida odontológica, eu continuar trilhando esse caminho, porque eu sei o que está aqui, eu sei o que está aqui, principalmente, e aonde
eu desejo estar. Então, isso faz com que a gente não desista, né? Você trouxe pontos que dá pra gente abordar bastante, principalmente nessa live de encerramento, né? Uma live de encerramento de ano. Eu acredito muito nessa parte que você trouxe do ambiente. É, mude de ambiente e mude de vida. E mudando de ambiente, você muda a forma como você raciocina. Você trouxe É também a isso. importância da gente estar lendo, né? Lendo conteúdos além da técnica, né? Fora daquele tecnicismo que a gente aprende na odontologia. E a gente cresce com essa verdade absoluta que a gente tem que ser bom tecnicamente e temos que ser excelentes mesmo. Mas isso é Obrigação, né? obrigação, obrigação. Isso já não é mais diferencial, né, Claudinha? É Então acho que o isso. que diferencia a gente e o que eu consegui ver, Claudinha, assim, como padrão que se repete em todas essas 23 encontros que a gente teve aqui nessa temporada de lives Dentistas Fora da Curva, todos trouxeram escolhas, padrões mentais, de decisões mesmo, sabe? Eu decidi, e essa ambiência e essa decisão antecederam os resultados. Você entende? Exatamente. Exatamente, é Antecede. isso. É isso. É isso. O resultado é Então, uma consequência. Na verdade, a gente tem um pouco do imediatismo de querer plantar e colher, mas se a gente olhar na própria natureza, isso não existe, né? Então a gente tem que estar disposto a plantar e esperar para colher. Só que quando. E aí tem uma linha muito tênue, porque a gente sabe que todo mundo tem vontade de vencer, a gente sabe que todo mundo quer o sucesso, a gente sabe que ninguém acorda falando, ah, hoje eu quero um consultório, né? Eu quero um consultório fracassado, ou eu não quero ter todo mundo paciente. Não desmarca, todo mundo vai desmarcar. não é sobre isso, né? É sobre o que te mantém no caminho. Sim, sim, sim. O que não te deixa desistir, né? Porque como você É trouxe, vai isso. ter momentos que vão ser mais difíceis e vai ter momentos que você vai estar tão focada que nada vai te impedir. Você, tem uma pedra aqui, troca o tênis. Tá chovendo, guarda-chuva. E ter É isso. pessoas e mudar de ambiente, eu acho que faz muita diferença. Esse ano, Claudinha, foi muito importante para mim é, estar no ambiente certo. E em abril eu tomei essa decisão, bem na Páscoa, né? Momento de renovação. E a gente está num momento de renovação também, né? De virada de ano, onde todo mundo toma decisões. E o nosso último encontro, a gente trouxe aqui a Cris. E Cris tem uma potência e uma voz muito forte quando a gente está falando sobre questões emocionais, inteligência emocional. E eu acho que se tem uma mensagem que a gente podia deixar aqui para os nossos colegas, acho que seria essa, né? Cuide do ambiente onde você está, porque isso vai decidir muito a forma que você pensa, a forma que você se enxerga, a forma que você acredita em você. E não é que você busque essa validação externa, porque muitas pessoas te admiram no silêncio. Se você estiver esperando aplauso para seguir, talvez você não alcance o que você deseja, né? Por você, é para você. Mas tem pessoas que já chegaram naquele lugar que você deseja, estar convivendo com esse tipo de pessoa te estimula a continuar, a saber, como você trouxe um ponto bem legal, nós somos dentistas comuns e estamos aqui compartilhando um pouco que a gente sabe e tentando fazer com que você enxergue que esse caminho é possível. Não é um caminho distante, distante, distante. É só um caminho que, se você desejar chegar, você vai ter que começar a plantar no hoje. E no hoje não é para esperar para 2026. Esse livro de hábitos é fenomenal, porque ele fala, é 1%, sabe? No começo é 1%. 1% será que não é palpável, não é tangível? Sempre é. Se você coloca uma meta muito grande e você empilha, né, desejos, é do ser humano. Você vai jogar para trás, você vai jogar o pano, porque você fala assim, caramba, tipo, eu não evolui nada. Eu desejei tantas coisas e, pô, não fui hoje e não fui amanhã. E é outra coisa que ele fala também, né? Não foi bom hoje? Que Amanhã. seja amanhã. Você falou, vieram algumas coisas na minha cabeça com relação ao Manda lá. ambiente.
Ambiente é interessante porque dentro de um ambiente certo ou errado, a gente cria novos padrões mentais e novas crenças. Suponhamos que você está num ambiente errado. Você começa a desacreditar de algumas coisas que no seu íntimo você acreditava. Então, o ambiente te influenciou negativamente. Você tinha um sonho, um desejo aqui, que você sabe o que quer, e é no silêncio, né, que as pessoas sabem o que querem, no ponto de estarem refletindo sobre isso, e de novo, esse momento é importante. Assim como um ambiente positivo faz com que você comece a espelhar, a modelar, a se inspirar em pessoas que têm um pensamento que você gostaria de ter ou já chegaram aonde você gostaria de chegar. Então você começa a pensar: o que que ela faz, o que que ele faz que eu posso fazer 1%? Porque às vezes a gente inspira alguém e fala assim: nossa, mas a Paula tem muita energia, né? Vocês já viram a Paula no CrossFit? Vocês precisam ver. Eu tô me inspirando em você, mas o meu vai Bora! ser meio por cento, mas eu vou chegar. Perfeita! Já tenho um É, compromisso com você esse ano, viu? isso, tá, Já temos esse compromisso. tá na minha linha aqui Adoro. de objetivos, mas é se inspirar no que é possível, né? A gente não chega do ponto A ao ponto D, não vou nem botar o B, sem passar pelo B e pelo C. Então, o ambiente ele é muito, muito importante. E o ambiente, gente, não é só o lugar físico, né? Que você, dentista, trabalha ou que você tramita. É o que você escuta, é o programa de TV que você vê, são os conteúdos que você consome, são os livros que você lê. Então, estar dentro de um ambiente é escolher estar imerso dentro de conteúdos ou dentro de palavras ou atmosfera, eu gosto muito dessa palavra, que te façam pensar diferente, né? Você tá aí num lugar super tranquilo, eu tô escutando o pássaro cantando, é uma atmosfera diferente. Eu tô dentro do quarto, então isso gera sensações diferentes. Tá todo mundo assistindo a live e vendo que você tá num ambiente externo, aberto, com a natureza, e eu não. Então, não é só o ambiente de espaço físico, é o que a gente consome, né? E isso é importante porque as redes sociais estão inundadas de conteúdos bons e ruins, e dependendo daquilo que você consome, você vai criando crenças ou negativas ou positivas. Então, o ambiente não se resume só ao lugar que você trabalha, ao ambiente físico, mas aquilo que você resolve escolher e consumir. Forte, hein? Forte, hein? Eu acho que isso é importante estar na nossa cabeça, porque essa escolha depende de mim. Ah, então quer dizer que eu preciso estar na melhor clínica com os melhores dentistas? Ainda não, esse é seu objetivo. Mas o que você resolve fazer? 1%, devagarzinho, para conseguir chegar lá. É um ambiente que você está mentalizando, né? Isso é super, super importante. Bora falar um pouquinho de crença, Claudinha. Bora? Crença é uma coisa poderosa, que eu acho que pode ampliar os seus resultados, ou pode travar, ou até impedir que você chegue neles, né? Então, se ouve falar muito sobre crenças limitantes, e eu acho que a gente nunca teve tão exposto, a nossa geração já, e as gerações que se seguem, eu acho que um pouco mais intenso. Mas a gente nunca teve tão exposto a redes sociais e a essa parte da comparação, né? Você se comparar com o outro. Você se comparar com o outro, porque a vida do outro, o que está aqui nas redes sociais não são só conteúdos, né? Nós somos pessoas acima de tudo. E a gente consome esse conteúdo. E essa exposição à vida do outro, e muitas vezes está aqui a parte de recortes, que só são recortes legais e bonitos, geram muita frustração. E essa parte das crenças, acho que tem que ter muito claro em você que a gente aqui só compartilha o que quer. E quem está compartilhando conteúdos que não são tão bons, positivos, ou muitas vezes a gente quer andar na linha da ciência, não são baseados em evidência, e que você tem que fazer suas escolhas. É importante você saber quem você está consumindo aqui. Por isso, Claudinha traz muito aqui também sobre livros.
eu trago muito, Claudinho Forte, que é o desejo de 2026 para a galera que está aqui, é menos feed e mais livro. Menos feed, menos rola feed e mais livro. Porque esse seu momento, essa sua pausa, que você trouxe, né? Que você sabe o seu propósito quando você reflete, né? Quando é uma coisa interna. Não é rolando feed. Você vai mudar Você a está sua crença. distraído, né? Aí você está distraído, você tá consumindo a vida alheia. É uma distração, uma pura distração. E, por exemplo, uma live como essa, onde a gente fala sobre isso, talvez o dentista que nos ouve ainda não tenha acessado um grande guru ou alguém que fale exclusivamente sobre isso. Então, nós somos vozes dentro da odontologia que podem dar esse gatilho de despertar para essa questão. Sim. E é engraçado assim, não sei se já aconteceu com você, e foi numa live da Flavinha Benali que ela trouxe para mim essa palavra, que é a prestidigitação. Quando num momento você ouve uma frase que provavelmente dentro de um contexto você já ouviu algumas vezes, mas ela lhe dá um insight que parece que você é teletransportado. Você faz, Faz você sentido, né? faz sentido, dá aquele boom na sua mente, você fala assim, caramba, tipo, foi pra mim, faz sentido pra mim aquilo naquele momento. Porque tem muito disso, né? De você estar preparado para ouvir aquilo. E quando você tá aqui, é meio que como um algoritmo. Você procura pessoas e contextos que validem aquela sua crença, trazendo aquilo de crença de novo. Então, se você está dentro de um contexto que, realmente, a odontologia não dá dinheiro. Realmente, Paulinha, meu consultório tá uma bosta. Esse mês foi péssimo. E assim, 2026, isso é caótico. Tem eleições, Piadas, tem Copa, eleições. tem Copa, tem eleições. Então, assim, o consultório, esqueça. Já vá se preparando para isso e isso. E você está naquele contexto que reforça aquilo, naquela bolha que reforça aquilo. Então, se em 2026 você deseja ter resultados diferentes do que você teve em 2025, ou diferentes completamente ou diferentes, ampliar aquele esse resultado, duplicar, triplicar a sua meta, comece a andar. Não posso andar agora, a Claudinha está muito distante de mim. Isso aqui aproxima. Comece a escutar. É Comece a isso. estar próximo de pessoas que já alcançaram aquele resultado que você deseja. Nenhuma das duas aqui, eu tenho certeza, começou em, que a gente chama de berço de ouro, né? Começou em consultório de ouro. A gente primeiro desejou estar ali. Desejou e foi buscando e plantando alcançar aquilo. Claudia trouxe um negócio bem legal, assim, que nem na natureza, né? Uma árvore não nasce pronta. Ela nasce uma sementinha. E eu acho que você ter esse desejo dentro de você, se você tá aqui escutando a gente, já compartilhou isso com um colega, compartilha também essa live. Fala assim, cara, vem aqui agora. Que a gente tá tendo insights riquíssimos. São 7h33 da última segunda-feira do Ah, ano. Corre aqui, para não ficar naquele só listinha, né? Guardado é, aqui naquela a listinha. lista de desejo, ou a uva na hora da meia-noite, ou a romã, enfim, isso tudo é só movimento. E eu não sei em que livro que eu li isso, acho que foi aqui, né? Uma coisa que eu tenho repetido. Uma coisa é a sensação de você estar em movimento. Então, você pensar sobre o que você quer, desejar, é interessante, mas você tem que partir para ação. E a ação é que vai diferenciar. Então, estar em movimento dá a sensação que você está fazendo alguma coisa, não, você está só rodando. E partir para a ação faz diferença. Eu queria compartilhar 3 livros. Um foi o primeiro livro que mudou muito a minha vida, e tem muitos anos que eu li esse livro. Eu trabalhava em um lugar e eu tinha que andar de metrô e eu aproveitava o tempo, né? E aí, gente, uma dica: aproveitamento do tempo, né? Não dá para fazer tudo. Então, por exemplo, eu vou à academia com podcast. A gente tentar aproveitar, e eu não estou falando para você não estar no momento presente, né? Porque isso também pode te distrair. Mas o primeiro livro que eu li, que mudou muito, muito a minha forma de pensar, eu lembro dele sempre, são Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Esse livro eu li há muitos anos, acho que tem 20 anos que eu li esse livro, e ele mudou, e depois eu reli. E ele tem uma sequência, que eu não vou me lembrar o nome agora, que não fez tanto sentido, mas esse livro mudou absolutamente a minha forma de pensar. E ele não é tão como hábitos atômicos, mas ele fala de muitas coisas que fazem mudar a forma de pensar. E agora, recentemente, eu acabei de ler na semana passada
E eu tô lendo outro. Eu acabei de ler O Dinheiro é Emocional, do Thiago Brunet. E o dinheiro emocional dá uma sacada importante que eu acho que ele quebra crenças de sobre o que o dinheiro é para você. E eu vejo tantos dentistas que às vezes até ganham muito dinheiro, mas não conseguem construir nada, porque o que se ganha é o que se gasta. E o dinheiro é emocional, ele mostra que a nossa relação com o dinheiro está relacionado a crenças do nosso passado. Então, a gente vê muitos dentistas que não nasceram em berço de ouro, como você falou, mas que continuam acreditando, né, nessa dificuldade. Então, mudar a cabeça com relação ao dinheiro é importante, porque muitas vezes o dentista tem uma baixa crença de merecimento, ou ele acredita. Por exemplo, vou dar o exemplo da tomografia. Ele sabe que o exame é bom, ele sabe que o exame existe, ele não tem lá muita habilidade ainda com esse exame, mas ele não pede porque acha que o paciente não vai ter dinheiro para pagar. Isso está relacionado à crença que ele tem sobre o dinheiro. E ele precisa, dentro dele, mudar isso. Como eu tenho planos audaciosos para 2026, eu falei, bora quebrar essas crenças logo. E depois, agora eu tô lendo na sequência também do Thiago Brunet, especialista em pessoas. Especialista em pessoas. Esses dois livros aí, duas dicas ainda melhores, esses dois dicas no Kindle, né? Lá para quem é assinante da Amazon, eles estão gratuitos. E aí eu não sei se faz sentido. Então, só mais uma dica, eu busquei para ler. Eu leio o livro de papel e leio o livro digital. E E eles têm conotações diferentes dentro da experiência, né? Mas esses três livros, né? Esses dois bem recentes, um ainda estou lendo e eu estou lendo dois livros ao mesmo tempo. Sim, isso é possível. Eu não sei se você faz isso também. Eu tinha um preconceito com isso, hoje eu não tenho mais não, hoje eu faço Não isso. tem, né? Eu tinha que terminar o livro, igual o filme. Não consigo, o filme pode estar ruim, E mas eu tenho aquela coisa dentro de mim que eu preciso terminar o filme, eu tenho que terminar. isso é O livro coisa era de quem é assim, CDF, né? eu acho. E aí, Paula, tem uma coisa libertadora. Eu fiz uma mentoria há um tempo atrás, e é por isso que eu uso a questão da sacada. E isso foi libertador para mim. Uma sacada vale a pena. Guarda isso, Hum, gente. Uma sacada vale a pena. Então, se você está assistindo, comprou um curso online, e aí você, enfim, assistiu uma aula, duas, três, fizeram muito sentido. Uma terceira aula você está lá, igual eu e a Paula, CDF, não pode pular uma da sequência, sabe? Porque, né? Você está indo contra o é uma seu. crença. É uma crença. E aí, isso fez muito sentido para mim, porque uma sacada vale a pena. Então, se você foi num evento, se você conversou com uma pessoa, se você assistiu essa live hoje e uma sacada valeu a pena, tá pago. No caso aqui não tem nem É. pagamento, né? Mas se você leu um livro e teve uma, duas sacadas, e é por isso que eu estou compartilhando essas sacadas, né, em vídeos, já valeu a pena. E a Já outra coisa, se não está fazendo nenhum sentido, para de perder tempo. Isso que é para mim e para libertador, você. que libertador, que libertador, Claudinha, amei. Essa sacada valeu a pena. É uma sacada que vale a pena e tá bom. Porque a gente já aumentou 1%, não aumentou? Não melhorou um por Aumentou. cento? Perfeita, perfeita. Uma sacada vale a pena. Uma Amei isso aqui. sacada vale a pena. Queria trazer essa sacada aqui para essa galera aqui agora, que tá com essa crença limitante que o paciente não vai aceitar ou vai ter uma resistência, né, com a tomografia. Como a gente muda a gente mesmo, da mesma forma que nós conseguimos nos moldar e mudar esse 1%, a gente consegue também mudar e educar nossos pacientes. E Perfeito. essa geração que está vindo aí, está pegando um paciente, Claudinha, que está muito mais inteligente, muito mais educado e muito mais, como é que eu digo, pesquisador. Então, Conectado, né? conectado, atualizado. E assim, essa geração de paciente que está chegando no seu consultório é uma geração que pesquisa e que acredita no diagnóstico. Eles querem entender o que está acontecendo com o corpo dele. Mas doutor, tipo assim, você não vai pedir uma tomografia? Aí eu falo assim, não, para o seu caso é um exame
para verificação de cárie. Seu padrão bucal é maravilhoso, não tem porquê nem necessidade de, nesse momento, eu solicitar uma tomografia para você apenas para exame e investigação de cárie. Tem um exame que eu amo, que é a Bite-Wing, o raio-x interproximal, eu não vivo sem. Então, calma, seus sintomas hoje, nessa consulta inicial, não me fazem enxergar a necessidade de solicitar uma tomografia mandíbula maxila total para você. Então, Para começo, né? para começo, respira. Então, o paciente tá pronto para isso. Eles acham tomografia chique. Hoje, fazer uma tomografia... Seu dentista não te pediu uma tomografia? Ah, o meu dentista me pediu uma tomografia. Tô indo ali fazer uma tomografia. Ah, eu fiz uma tomografia e disse isso. Não deu para ver no raio-x. As pessoas comentam, falam. Então não tem mais esse tabu de... Na minha época, quando eu comecei a pedir tomografia há 11 anos, 11 anos eu comecei a pedir tomografia. Era uma estranheza. Se solicitar, era pesado o clima. Tipo, você precisa fazer. Se você não fizer, você vai morrer. Você precisa fazer tomografia. O que tá faltando para você enxergar isso? Você tinha realmente que ter um poder de convencimento e uma autoridade, uma certeza do que você estava fazendo. Senão o paciente ia dizer assim, nunca me pediram. Eu vou no mesmo dentista há 25 anos. Tipo, quem é você, fedelha? Para estar aqui dizendo que eu preciso fazer uma tomografia? Não precisa. Faz um raio-x e resolve. Não dá. O mundo que você enxergava antes não é o mesmo de hoje. Você não vive sem internet. Você não vive sem isso aqui, sem esse contexto. Daqui a um ano, você não vai conseguir viver sem o GPT. A IA é a nova internet. Quem hoje não enxerga com microscópio e tomografia, tá out. Porque o paciente vai te exigir isso. Não é seu par, mas não é seu colega, não é seu indicador. É seu paciente. A palavra era informados, Claudinha. O paciente de 2026 está mais informado. E se é o paciente que coloca na sua mesa, doutor, você não vai pedir uma tomografia? Você tem que estar muito seguro do que você está fazendo, para dizer que aquele não é o momento. Porque a grande maioria dos pacientes necessitam sim de uma tomografia. Eu coloco 90%, Claudinha. Você que é radiologista e vive a odontologia 3D, traz um pouquinho desses dados para a gente, por favor. Então, você falou uma coisa interessante, o paciente está informado, e aí, primeiro a gente precisa educar, a gente já falou isso. E talvez algum paciente tenha uma experiência negativa com a tomografia, mas a tomografia do corpo, a tomografia para um diagnóstico que ele teve ou algum familiar. Então, o primeiro ponto é separar o que é uma tomografia odontológica, que é a Conibim, de uma tomografia convencional. O paciente pensa logo aonde? No tubo. Pensou no tubo. Estou claustrofóbico, não quero tubo, não vou fazer o exame. Então, ele nega. Então, primeiro é orientar da diferença desse tipo de exame e quais os benefícios que ele proporciona. Então, isso é um ponto. A tomografia começa como um exame há 20 e poucos anos atrás. Eu trabalho com tomografia desde 2001. Como um exame para especialidades cirúrgicas. Então, o implante precisava, a cirurgia precisava, porque a gente tinha os equipamentos de FOV grande, né? Perfeito. A gente tinha equipamentos que não tinham a resolução para usar, por exemplo, na endodontia. Depois vem a endodontia, a evolução dos equipamentos, e a gente começa a entender que a tomografia, ela abrange mais especialidades. E o que eu vejo hoje, Paula, é que a tomografia não é um exame para o especialista exclusivo. Ele é um exame para o clínico. Né? Eu falo que a tomografia é para todos os pacientes que têm indicação e para todos os dentistas que sabem usar. Então, tem que ser um arsenal, tem que ser mais uma ferramenta que você tem nas mãos, onde após você começar sempre, você falou muito bem, por exames mais simples, então periapical, a Bite-Wing, que para endodontia tem informações valiosíssimas, você começa com o exame mais simples e se você ainda tem alguma condição clínica que está desafiadora, você já tentou, mas não deu certo. Você foi com o arsenal clínico que você possui, você é um bom dentista, mas ainda tem algum mistério.
está na hora de lançar a mão. Então, a tomografia ela passa a ser um exame do dia a dia do dentista, mas ele precisa primeiro acreditar aqui, porque quando ele explica essa necessidade para o dentista meio inseguro, ele não conseguiu convencer que realmente precisa. Então, o dentista, o paciente que não está tão informado, vai contra-argumentar e ele precisa ter, né, argumentos para explicar os benefícios desse exame. Eu acho que esse é seu trabalho, né, Claudinha? É educar os profissionais, os nossos pares, os nossos colegas, da importância da tomografia como um novo padrão ouro para inúmeras situações. Dentro Inúmeras da minha situações. realidade, o que é que a tomografia é padrão ouro? Para que casos, né? Eu posso esquecer de alguns, mas dentro da minha realidade, assim, rotina. Rotina é para padrão ouro tomografia, que não vai ser uma Batwing, que não vai ser um raio-x, que não vai ser uma panorâmica. É retratamentos. Reintervenção endodôntica não existe diagnosticar, planejar e executar, porque a gente mexe durante o atendimento, é trans, né? A navegação é dinâmica e transoperatória. Então, reintervenção. Falou em premolares, molares superiores, padrão ouro. Para mim, Padrão. hoje é um exame diagnóstico. Então, se não é que a tomografia é a nova panorâmica, que o pessoal fala muito, eu acho que é limitar demais. A tomografia é muito mais. É É muito mais. muito mais. Eu consigo, Claudinha, planejar a distância da coroa para a entrada dos meus canais. A gente tem pacientes apertadores, então isso para mim é muito importante. Eu saber o quanto que eu vou desgastar e o quanto de introdução da minha turbina eu vou fazer para desgastar o mínimo. É a mínima odontologia, a odontologia minimamente invasiva. Então, intervenção pré-molares e molares. E aí, quando você radiografa, você fala assim, poxa, isso aqui tá fugindo um pouquinho do padrão. É isso Tem aí. uma variação anatômica nesse... Um canal que some, desaparece do terço médio para o apical, um lateral que está diferente, você suspeita de um DENS ou suspeita de uma reabsorção, de uma RCI. Tomografia, bota na mesa e sabendo da importância, segue a Claudinha, vai lá no arroba dela, você tá vendo aqui 2 arrobas, pega o da Claudinha e segue, porque ela compartilha esse empoderamento, informações que vão dar esse empoderamento. E você colocar na mesa esse pedido, falar, precisa fazer, não é por mim não, é por você. Porque quando você me chegar aqui com esse exame, eu vou entrar como num terreno desconhecido com o Waze na mão. Então, se eu estou indo para um Você lugar que eu falou uma nunca coisa fui, aí que eu adoro, que é o 2D, ele é um mapa. Mapa de papel. E o que é a tomografia? O GPS. Ele é o Waze, né? Então, se antes a gente ia para uma cidade diferente, pegava o guia de mapa ou estudava, né, e abria aquele mapa, ou parava no meio da estrada. Oi, tudo bem? Para ir para não sei aonde, é para a direita ou para a esquerda? Hoje você tem um navegador, né, que é o Waze ou qualquer mapa que vai te mostrando não só, e aí que a comparação com o GPS é muito incrível, não só o destino que você quer chegar, então na endodontia você quer acessar os condutos e tudo, mas a estratégia. Porque o GPS ele te mostra o trânsito, ele te mostra quanto tempo, e aí é que entra a mágica. Por quê? É mais fácil você trabalhar com previsibilidade, você entendendo exatamente aquilo. Então, só tem vantagens, né? Então, a gente começa com um mapa, a gente começa com um desenho de para onde você vai, como você vai, mas você tem aí um GPS que vai te dar a estratégia. Eu acho que a palavra estratégia é muito forte. A estratégia que você vai usar dentro da técnica que você domina para conseguir fazer aquilo da melhor forma. e olha que legal você trazer isso também para isso, porque assim, o Waze, a gente usava muito pouco. Hoje é uma ferramenta que quase uso diário, ou o Google Maps, ou o Waze, é o uso diário, que está presente na nossa rotina como um ser humano que transita. E nós, como dentistas, temos que ter essa vivência com a tomografia diária. E como no início foi talvez é uma coisa nova, né? Tipo assim, por ter pessoas que preferem o Google Maps, tem pessoas que preferem o Waze.
a tomografia também vai ter essa mesma correlação. Vai ter, existem aplicativos para você ler a tomografia, para você entender esse percurso, essa trajetória, essa estratégia como a Claudinha trouxe aqui. E Claudinha prefere um, eu prefiro outro, mas quanto mais a gente usar, mais nativo a gente vai ser naquela ferramenta, naquela tecnologia. Então, baixem, solicitem da forma correta, baixem para o caso que você acha que você precisa e comecem a usar e a rodar. Vocês só vão ganhar 1%. 1%. 1%, 1%. Foi o Coloca outro aí. vídeo que eu gravei do Hábitos Atômicos. Eu falei, dentista, se você ainda não usa, escolhe um caso, 1%, para essa mudança, para começar. Porque os hábitos se tornam interessantes e viáveis quando você começa a colher resultados daquela mudança. Ah, então eu estou indo à academia, a longo prazo, né? A médio e longo prazo, eu vou ver o resultado daquilo. Ah, eu estou fazendo uma dieta. E o exame também. Porque com o primeiro caso que você usar e fizer sentido, você falar, colhi benefício disso. Pelo menos no próximo caso parecido com esse, eu vou pedir. Porque o que acontece é que o dentista está tão condicionado a não usar que durante o processo não passa nem pela cabeça dele usar. Sim. Então, se ele se comprometer a 1%, ele vai começar a enxergar essas necessidades de indicação. Eu postei um vídeo na Rede Vizinha. E aí tinha uma radiografia que mostrava uma lesão periapical e um terceiro molar que, pela periapical, parecia estar, né, próximo do canal mandibular. E eu perguntei, e o vídeo está assim, a headline dele. Você pediria tomografia nesse caso? E um dentista, eu olhei hoje de manhã, um dentista comentou, para quê? Exo do 38 e canal do 37. E é Simples isso. assim, né? Que audácia Simples da gente, né? assim. Dentista é assim, né, velho? Eu já fui assim. E ele não está errado, Sim. só que ele ainda tem a crença de que ele não precisa. Esse exame não está na manga dele. Uhum. E a resposta seria para a sua estratégia dessa exodontia de terceiro molar, para você ver quão próximo está ou não, para você trabalhar de forma mais segura e proporcionar uma experiência diferente para o seu paciente, porque o rosto dele não precisa inchar, a cirurgia não precisa demorar, você não precisa cortar o dente, né? Dentista esquartejador, em 15 pedaços para tirar. E por que na endo do dente da frente, né? Porque você ia ver o tamanho dessa lesão, você ia ver a anatomia desses condutos e você ia usar a estratégia melhor. E tempo de cadeira, gente, é o que você tem de mais valioso. Então, quanto mais você conseguir usar essa estratégia para que esse seu tempo de cadeira seja reduzido, isso é muito importante. Você pegou aí na minha linha, viu? Que a gente fala de É redução de tempo de cadeira. Gostei disso daqui também. redução de tempo de cadeira. Vamos responder essa pergunta aqui da Pedico Odontologia. Ela pergunta quais são esses aplicativos. E eu queria, Claudinha, antes da gente encerrar, para deixar bem claro aqui, para o dentista que ainda não tem uma rotina de solicitar, ou não tem essa vivência com a tomografia, vamos separar aqui já na nossa mente um caso que ele nunca se arrependeria de solicitar para cada especialidade. Tipo, para implante é porque tá difícil, né? Então, isso aí não pedir lá ainda também, mas vamos raciocinar assim. Se você é clínico, se você é implante, se você é implantodontia, se você é endo, se você faz dentística, qual caso você deve pedir que tenha certeza você não vai se arrepender? Bom, Respondendo aqui vamos da Endo responder. você falou. Responde a pergunta dela aí. Não, acho que você pode responder também. Acho que é Posso porque. responder? Ela perguntou qual aplicativo, né? Oh, meu amor, obrigada. Que delícia, viu, ouvir isso. Obrigada por partilhar Ó, isso daqui. adoro. Convido um Vamos lá. colega. Vamos lá. Deixa eu tentar responder de forma bem didática. Cada equipamento, para gerar a imagem tomográfica, ele precisa de um software. Software esse que vai trabalhar no momento que o paciente está no equipamento para adquirir essa imagem.
A isso a gente chama de software nativo. É o software que faz aquele equipamento funcionar. Então, o equipamento A tem o software A, o B, software B, e assim por diante. Todos esses softwares nativos têm uma versão viewer, que é uma versão que é a mesma que adquire a tomografia, que faz o equipamento funcionar, uma versão mais simplificada que permite que você visualize essa tomografia. Fato é que se você tem como clínicas de apoio, ou pela sua cidade, ou pela região, ou pela qualificação desse equipamento, você tem duas ou três, e essa vai que esses equipamentos são diferentes nessa clínica, nessas três clínicas que você usa como apoio. Você vai ter que aprender três softwares diferentes. Isso pode bloquear a sua aptidão, a sua vontade de entrar nesse mundo. Então, o que a gente tem no mercado hoje são softwares que são softwares terceiros que leem tomografia de todos os equipamentos. Então, não importa se o equipamento foi o A, o B ou o C, você tendo um software que é um software que lê qualquer tomografia, você precisa aprender um. E à medida que você aprende um, você ganha fluência, tal qual numa língua estrangeira, e você consegue, então, receber exames de todas essas clínicas. O software que eu acho mais simples de começo, e eu acho que o primeiro passo tem que ser simples, né? Eu gosto muito de primeiros passos simples, eu gosto muito de alfabetizar o dentista na tomografia, é o Radiante, né? O Radiante é um software simples que lê arquivos DICOM e que você domina. Quando você domina e entende o raciocínio tridimensional, quer saber se estou subindo, estou descendo, estou indo para um lado, para o outro, para frente, para Que trás, raiz eu tô, né? que raiz eu tô, que conduta eu quero ver, o que, que eu estou buscando. Depois que esse raciocínio tridimensional ele virou um hábito, né? Ele virou uma forma de trabalhar, qualquer outro software é simples. Então, o meu conselho ou você foca no software nativo de um principal equipamento para você começar. Se você tem muitas clínicas com equipamentos diferentes, é necessário que você conheça a clínica e os equipamentos que as clínicas parceiras têm. Ou você começa com o Radiante, que vai ser um software que vai ler todas essas imagens de uma forma simples. Perfeito. Eu trouxe a palavra. Depois conta pra gente seu nome, porque a foto tá pequena, pericodontologia. Eu trouxe a palavra app para aproximar o dentista da rotina diária que a gente usa. Mas é o Uhum. que a Claudinha trouxe, é um software. Então é a mesma coisa de você tentar baixar, por exemplo, e ler um PDF, um e-book, um Kindle, sem você ter o aplicativo do Kindle, sem você ter o Kindle em mãos, sem você ter o leitor de PDF. Então a tomografia ela tem um padrão. Se você não tiver lá o leitor disso, você não consegue ler a tomografia. Você não consegue ter acesso a essa riqueza tridimensional. E aí depois ficaria para outra live, né? O que o pessoal faz muito por praticidade. E eu acho que crenças também, né? É de pegar a foto, a gente olha o template, né? A foto Template. É. que o radiologista mandou, que são riquíssimos também, quando você sabe conversar com aquele radiologista. E você acha que é suficiente. E aí você está transformando um exame 3D riquíssimo 2D. em 2D. Então, segue a Cláudia, gente. Se você está aqui, está se interessando por isso daqui é só um recorte da quantidade enorme de conhecimento que a Claudinha tem para partilhar com vocês. E a tomografia não é o futuro, ela é o presente e ela tem que estar inserida na sua rotina clínica. Traz para a gente aqui, Claudinha, para essas variedades gigantescas de especialidades que a gente tem na nossa área. Qual seria o pontapé inicial? Você sabe aquele caso para você começar e que vai ser valiosíssimo, não só como começo, né, como rotina diária. Tipo, depois que você pediu aqui, você não vai deixar de pedir nunca mais para fazer esse caso na endo, na dentística, na orto e por aí vai. Conta aqui pra gente. Joia. Raquel, o nome dela é Raquel. Raquel, prazer, Raquel. Raquel tá até pedindo uma live sobre tomografia. Raquel, vamos fazer, né? Eu também estou entrando aí nesse processo de lives frequentes. E aí, se você quiser mandar um caso seu para ser um caso para eu discutir na live, né? Uma periapical, alguma coisa, você me manda, tá? Me manda no direct e a gente pode conversar sobre Arrasou. isso.
tá? E o Carlos escreveu aí, né, que é um software para ler os arquivos DICOM, né, que toda tomografia é DICOM. Agora, falando das especialidades, agora vai ter que conversar mais 200 minutos. Bom, na endo você já falou, né, de alguns casos. De uma forma genérica, se aquilo que você viu como diagnóstico 2D e clínico ainda está misterioso, ainda não deu certo, tem alguma coisa ali que você não está vendo, tá? O exame 2D, ele sobrepõe estruturas, então o que está por trás você não vê. Na pério, o que tem se usado bastante é para planejamento de correção de sorriso gengival, então aquele sorriso que mostra muita gengiva. E aí, uma dica de ouro, né, que eu gosto para todos os exames, é na hora de pedir a tomografia, pedir com Afastamento. afastamento de tecidos moles, né? Então, esse na pério seria isso. Na implantodontia, como você falou, eu não vejo mais possibilidade de se fazer implantes sem a tomografia. Para exodontia de terceiros molares, a gente tem muitos dentistas clínicos do dia a dia que fazem muita exodontia de terceiro molar no consultório. E aí é fundamental que você comece a tentar entender a real proximidade. O exame 2D vai dar a sensação de estar muito perto ou muito longe, mas na exodontia, principalmente de terceiros molares, a relação com a estrutura anatômica e a anatomia dessa raiz. Ela pode estar dobrada e você não viu, né? Assim como na endodontia, essa raiz. E uma dica, gente. Vocês se preocupam muito com a exodontia de terceiros molares inferiores por causa do canal mandibular e da possibilidade de parestesia. Há uma necessidade de avaliação da relação com o seio maxilar também. Então, incluam nisso. Na dentística, tem milhões de possibilidades, e aí é necessário ter um caso específico. Mas, por exemplo, no caso de pacientes apertadores ou no caso de confecção de facetas, pode ser que esse dente que você está planejando uma faceta tenha uma lesão perical que você não viu, você nem sabe, e aí você está fazendo uma faceta lindíssima, super bem adaptada em cima de um dente com lesão. Ou Mas, então trincado, né? ou Quantas trincas então a gente está vendo que a trincado. gente descobre só na tomografia? Exatamente. Essa relação, né, do envelhecimento precoce pulpar, pela presença de nódulos pulpares e pela presença de câmaras pulpares cada vez mais atrésicas. Então, tá nessa rotina, né, da clínica, do dia a dia. O que mais que a gente não falou? Olha, se está chegando no clínico já, tem uma ampla gama. Eu acho lindo você discutir isso sobre clínica, porque o que é que eu acredito, o que é que eu prego, tá? Eu, sendo paciente, eu não vou em um dentista que não trabalha com magnificação, seja lupa ou microscópio. Então é o meu desejo e minha orientação para todos os pacientes, todas as pessoas, não procurem dentistas que não utilizam magnificação, porque eu não faria isso. Você acha que eu vou tirar meus attachments em um paciente, em um dentista que não trabalha com magnificação? Eu tenho amor ao meu esmalte. É Não isso. vou, eu vou procurar alguém que trabalhe com magnificação. Ponto. Então, eu, como dentista, oriento os meus pacientes. Tá, tá lá na Indonésia. Foi fazer uma viagem, teve um trauma, tá fazendo stand-up, pedal, teve um trauma. Procure um dentista que trabalhe com tomografia e magnificação. É Porque os isso. seus resultados, o seu prognóstico vai ser melhor. E para o dentista, isso é muito mais rentável. Do ponto de vista de tempo, do ponto de vista financeiro. Que é o tempo de cadeira que a gente falou, né? E você falou uma coisa interessante, eu dou muita aula para especialização de implante, império, enfim. E aí eu falo, vocês têm um endodontista para chamar de seu e que faz os seus casos de endo? Tenho. Esse endodontista que trabalha com você, trabalha com magnificação e com tomografia? Não, troca de endodontista. É, perfeito. Perfeito. E assim como o paciente está informado, os dentistas também estão. E essa é a nossa obrigação aqui, sabe, Claudinha? Não que a nossa verdade seja absoluta, mas é transmitir as nossas crenças. E crenças que a gente sabe, tem certeza, que vai beneficiar não só o dentista, mas o paciente também. Eu acho que isso a gente, como educador, de certa forma, é nossa obrigação. A gente está aqui na última segunda-feira do ano. Todo mundo aqui ontem estava celebrando de alguma forma.
E hoje a gente teve esse compromisso. Você acordou mais cedo, já fez sua leitura, essas são suas escolhas. E as nossas escolhas hoje estão reverberando e atingindo quem está aqui assistindo a gente e quem vai assistir depois. Então, acho que esse é um dos meus propósitos de vida, é partilhar. Partilhar o que me fez ter esses resultados incomuns, mesmo sendo uma dentista comum. Então, só agradecer aqui sua presença aqui hoje. Transbordar, né? Transbordar, transbordar. Transbordar. Não faz o menor sentido a gente aprender um monte de coisa e não transbordar. Então, Perfeito. obrigada por a gente encerrar o ano com essa energia de transbordo, né? Delicioso. E a gente vai estar muito junta, tá? Conte Vamos. comigo e eu quero contar muito com você. E transbordem, gente. Mudem e transbordem. Quando a gente muda uma coisa em nós que faz sentido para alguém, a gente está mudando o mundo. E quando a gente muda o mundo, tudo faz sentido. E aí eu não estou falando nem de odontologia, estou falando de vida. É sobre isso. É sobre isso. Transbordem. Que seja um ano de muita renovação e que você consiga transbordar a sua essência para o mundo. Beijo grande a todos. Feliz Deus te tudo para abençoe. vocês. Para você também, viu, Claudinha? Muito obrigada pela essa partilha. Beijo. Beijo grande.